Que Deus possa estar abençoando a vida da pastora Maria Cardoso. Estamos aqui no Jussara, na igreja Lírios dos Vales. Pastora Maria Cardoso. Eu estou feliz de estar com os irmãos. Vamos ler aqui. Interessante que em Lucas capítulo 15 fala sobre 3 parábolas sobre almas, família. A primeira fala sobre a ovelha perdida. A segunda fala sobre a moeda perdida, que também é uma parábola sobre o pecador. E outra parábola sobre o filho perdido. Eu estava lendo sobre isso, sobre esse texto. Tudo fala sobre a mesma coisa, sobre almas. Almas essa que Jesus pagou um preço muito caro. Jesus morreu para resgatar o homem da maldição do pecado. E nós vamos ver aqui. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 4, que diz assim: se alguns de vocês têm 100 ovelhas e perde uma por causa, ou seja, se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma por causa, não vai procurá-la? Assim deixa o campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Aqui no versículo 15 ainda, o versículo 8, que diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tinha 10 moedas de prata perde uma, vai procurá-la? Não é ela, acende uma lâmpada, uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. A irmã já orou. Falando aqui, irmãos, de ovelha, e falando-se sobre moeda, que era uma parábola, ou seja, uma ilustração que Jesus usando aqui acerca de almas e acerca do compromisso que nós temos que ter com a obra, porque todos nós fomos chamados para um propósito, para uma razão, e esse propósito e a razão é fazer a obra do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus queridos, que Deus, Ele deu uma ordem à igreja, deu uma ordenância. Que essa ordenança, pastor Roger, é pregar a palavra, é levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo a pessoas que nós conhecemos, pessoas que perdeu a esperança, família que perdeu a esperança, perdeu a expectativa de vida melhor. E nós olhamos para a nossa cidade, uma cidade carente de Jesus, uma cidade que precisa de homens e mulheres que pregue a palavra, que viva a palavra. Jesus deu uma ordem ao profeta Isaías, e essa ordem foi: ei, quem irá por nós? Quem enviarei? O profeta Isaías se prontificou aí e pregar o evangelho a uma nação que perdeu a identidade, a uma nação que perdeu a visão, perdeu o propósito, perdeu, irmãos, os mandamentos, deixou de adorar Deus para seguir outros deuses. E nessa noite, e essa mensagem aqui é para nós refletirmos da responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Porque, irmãos, nós estamos preocupados com tanta coisa. Nós estamos preocupados na nossa vida pessoal, preocupados, irmãos, com status, muitas vezes, preocupados com o salário. É tanta coisa, mas nós deixamos por último, é a responsabilidade que Deus nos deu. Com essa responsabilidade de pregar a palavra, igual que a parábola das 100 ovelhas. A Bíblia diz aqui que o pastor, ou seja, o pastor das ovelhas, voltou para buscar aquela que estava perdida, aquela que estava, irmãos, aleluia, arrebentada, destroçada. E quando você anda por aí, você vê muitos irmãos que deixaram a fé, muitos que se desviaram. Olha, esses dias eu soube de uma notícia muito triste. Um amigo meu se desviou, um homem de Deus que pregava a palavra, anunciava a palavra, agora parou devido às circunstâncias, às perseguições e às guerras seculares que nós passamos. Fiquei muito triste. Pessoas, irmãos, que outra hora pregavam Jesus, que outra hora davam testemunho, pessoas parando da caminhada, desistindo da caminhada, desistindo, irmãos, do propósito, que é fazer a vontade de Deus. Não tem coisa mais honrosa, não tem coisa mais linda do que fazer a vontade de Deus. Irmãos, faz muito tempo que eu
estou longe da minha terra natal, né, de Pão de Açúcar, lá no Maceió, e eu tenho um Orkut, e eu comecei a observar os meus amigos lá, as minhas amigas, aquelas pessoas que não têm Jesus. Vejo a carência, vejo a escuridão que aquelas pessoas vivem, que aquelas pessoas, irmãos, estão vivendo sem Jesus. Vive um mundo de mentira, um mundo de engano, porque esse mundo aí é um mundo de engano, é um mundo de mentira, aonde Satanás tem enganado, tem mentindo para essas pessoas. Passa uma esperança falsa, passa uma alegria falsa, porque a alegria de Babel não é alegria, alegria, irmãos, aleluia, de barzinho, de forró, aleluia, não é alegria, isso não é alegria. Alegria, irmãos, é estar na presença de Jeová, do Senhor Jesus. Irmãos, encontro de amigo de churrasquinho, aleluia, isso não é uma alegria aonde tem cerveja, aonde tem mentira. Não, alegria, irmãos, está na presença do Rei, fazendo a vontade dele. E aqui tem pessoas assim, está triste, está aborrecido devido à guerra que você está enfrentando. Tem tempo de pensar, de parar, tem tempo de pensar que tempo era aquele. Irmão, para com isso. Outro dia uma menina falou assim para mim: pastor, a minha casa está vazia, é uma tristeza muito grande. Outra hora minha casa era cheia. Eu falei assim: vem cá, cheia do quê? Amigo de cerveja, amigo de copo. Que amizade é essa? Que alegria é essa? Uma alegria de aparência. E ela, irmão, decidiu a desistir e desviou. Está lá com a casa cheia, irmão, de demônios, de bebida, aleluia, de pessoas que não conhecem Jesus. Ela preferiu se unir àquelas pessoas do que levar aquelas pessoas para Jesus. Eu lembro, irmão, quando eu aceitei a Jesus, os meus amigos que disseram que eram meus amigos se afastaram de mim. Até esses dias mesmo entrei em contato com um amigo meu de infância, e quando ele viu que eu era pastor, ele nunca mais entrou em contato comigo, porque viu que Deus mudou a minha vida. Deus mudou, aleluia, a minha vida por inteiro. Assim, irmãos, tem amigos teus que está na mão de Satanás, está na mão da cachaça, das drogas, está precisando de você. Do que, pastor? Que você crie coragem, que você vá lá, pregue Jesus para ele. Pastor, ele não vai me ouvir. Faz a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu fiquei triste em ver aquela cena. As pessoas, irmãos, tudo envolvido com idolatria, com latinha de cerveja, e achando aquilo lindo, o máximo. Fiquei muito triste de ver aquela cena, de ver aquelas pessoas perdidas. Eu oro por eles, porque eu sei que a oração alcança, a oração muda. E eu quero convocar você, irmãos, para que você seja um missionário na tua rua, no teu bairro. Ser missionário não é só ir para o exterior. Ser missionário não é só ir para Sergipe ou para Boston, África do Sul, não. Missão também se faz na rua. Missão faz também na escola. Missão faz no trabalho. Deus está convocando missionário nesses últimos dias. Sabe o que está acontecendo? Que eu estou observando o que está acontecendo. Pessoas, irmãos, perdendo os discretos. Pessoas perdendo a essência, a comunhão com Deus. Pessoas que só querem ir para o culto, irmãos, dia de domingo. Outro dia eu estava pregando, olha, irmão, meio de mais de 31 dias. E tem pessoas, irmão, que foi para a igreja nesses 31 dias 4 vezes, só 4 domingos que foram para a igreja. Pessoas perderam o foco, perderam, irmãos, o compromisso que Deus deixou para a igreja. Deus deixou a igreja aqui na terra como espelho. Que espelho é esse, pastor? Aleluia! De dar bom testemunho, de ser corajoso e não se envergonhar do evangelho. Porque, meu irmão, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 18, que a palavra do evangelho, aleluia, ela cura para ele, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Desperta. Não fica olhando para os outros. Não fica olhando para aqueles que dão mau testemunho. Para aquelas pessoas, irmãos, que não têm compromisso com a palavra. Não tem compromisso com Deus. Dá sim. De pessoas que falam que é evangélico. Tem ator, atriz que diz que são evangélico. Mas estão aí, irmãos, na parada. Cantando por mudão. Quando chega, irmão, esse mês que foi a parada dos evangélicos lá em São Paulo. A esses pastores dão um microfone. E eles louvam. E declara que é crente. Crente, irmãos, não se mistura com as trevas. Paulo diz, irmãos, que as trevas não tem comunhão com as luzes. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você louva a Deus, ou você louva o gabiroto. Aleluia. Marcha para Jesus. Eles vão lá declarando que é de Deus, declarando que é do Senhor. Passado a marcha, eles voltam para os pagodes, eles voltam para aquelas músicas profanas, aquelas porcarias lá. Nós somos diferentes. Deus chamou a mim e a você para ser diferente. Deus te chamou para pregar a palavra. Quando for da palavra, irmão, olha a preocupação de Jesus. Jesus mal comia, irmãos, para ouvir, para ajudar as pessoas que estavam sendo oprimidas por Satanás. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus enfrentou muitas críticas. Jesus enfrentou, irmãos, perseguição dos fariseus, dos saduceus, até de Herodes. Sabe por quê? Porque Jesus parava para ouvir os pobres, Jesus parava para ouvir o doente. Os fariseus só iam atrás de rico, e quando encontrava uma viúva que tinha dinheiro, ele ficava até a meia-noite comendo, tomando vinho, comendo pão, explorando aquelas viúvas. Não queria, irmãos, ajudar o povo, não, mas ele se preocupava com as cadeiras daquele lugar. Se preocupava, irmão, de ser visto, de ser aclamado. É o sacerdote, é um homem de Deus. Irmão, não busque por isso, não busque de ser visto. Nós estamos aqui nessa igreja, irmão, é pequena sim, aleluia, mas Deus age aqui nesse lugar, aleluia. Toda a igreja do Senhor começou assim, mas a igreja do Senhor, irmãos, ela nasceu para crescer, ela nasceu para triunfar. A igreja do Senhor nasceu para vencer o inferno. A igreja do Senhor nasceu para ser um testemunho, espelho vivo aqui nessa rua. Pastor, eu não estou entendendo. Deus está te convocando nesse dia. É a palavra que está falando aqui, aleluia. Deus te chamou para te usar. Deus te chamou para você ser um exemplo, aleluia, para você colocar a tua mão, orar para os enfermos, pregar a palavra, porque através da tua vida Deus vai salvar, Deus vai transformar, Deus vai fazer a diferença através da tua vida. Ei, minha alegria está aqui com os irmãos. Eu não me preocupo ser visto, de ser aclamado, porque quem busca por isso é os hipócritas. A minha alegria está aqui, cultuando para os irmãos, buscando ao Senhor Jesus. Por isso que Davi falou assim: minha alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, não perca tempo, aleluia. Bom seria se tivesse culto todos os dias, para nós estarmos aqui adorando a Ele, para nós louvamos o nome dEle. Porque outra hora, irmãos, eis, você se lembra? Outra hora você fazia tudo para o mundo, fazia correria, não perdia um bailão, não perdia um churrasco, não perdia, irmãos, nada, carnaval e etc. Hoje eu fico triste, porque pessoas, irmãos, que se dedicavam a Satanás, fazia tudo para Satanás, vivia em sítio banda, tudo que o pai de chiqueiro pedia, essas pessoas iam lá, dava tudo para ele, dava carro, casa, aleluia, buscava as melhores coisas para dar para Satanás. Quando vira crente, irmão, vira
ou seja, fica relaxado, acha que dinheiro para pastor, não dizima, não oferta, entendeu? Achando que o pastor vai ficar legal, que o pastor vai ficar bem. Irmãos, nós temos que parar com essa visão de hipócrita. Aleluia. Seja dizimista, seja ofertante, seja um companheiro aqui da pastora, ajuda ela, porque se você dizimar, se você ofertar, a obra vai crescer. Aleluia. Deus vai dar condição a essa igreja para ganhar almas. Essa porta aqui aberta custa um preço muito grande, ou seja, custou um preço muito grande, o preço do sangue de Jesus. Ei, sai dessa meninice, cresça, crente. Tem pessoas que pensam pequeno demais. Olha onde você está, onde Deus colocou você. Deus te deu poder, e esse poder você não usa, esse poder que Deus te deu. Você passa o tempo maquinando, só derrota. Você é empresário, você olha para a tua empresa não cresce, você já começa a questionar a Deus, questionar as promessas que Deus te fez. Isso é um absurdo. Uma coisa que eu não questiono é Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei quem é Ele. Eu conheço Deus de perto. Eu sei aonde Ele me tirou, o que Ele tem feito na minha vida. Eu, pastor Roger, eu tenho visto milagre. Pessoas, aleluia, que chegam na igreja morta e Deus ressuscitou, como o irmão José, o pai do Alex. O médico mandou morrer em casa, porque quando o médico abriu aquele homem, estava podre. Aí o médico disse: vai, manda ele morrer em casa. E Deus deu os órgãos tudo novo, deu pulmão novo, deu fígado novo, deu tudo novo, tudo. Ela nasce. Como questionar Deus? Aleluia. Como questionar o Senhor? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele chamou você. Deus te chamou, glória ao Senhor. Ele te chamou para abençoar a tua vida. Ele te chamou, aleluia, glória ao Senhor, para dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Deus chamou a nós para mudar, para modificar a tua vida. Deus não chamou você para te envergonhar, mas Deus chamou você e a mim para ser guerreiro, aleluia, para ser homem e mulher de Deus. Deus te chamou para onde você for, você usar essa palavra poderosa, porque essa palavra é poderosa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que penetra a alma, rim, e vai aquilo que apraz. A palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tem muitos perdidos. Tem muitos perdidos clamando. Mãe, pai desesperado, pessoas buscando por ajuda, e você conhece essas pessoas. Essas pessoas fazem parte da tua vida. Às vezes é seu vizinho, até mesmo da tua família. Você vê pessoas desesperadas, angustiadas, pessoas com pensamento de tirar sua própria vida, pessoas, irmãos, com casamento falido, com casamento acabado, precisando de socorro. E Deus te deu essa autoridade de você ir nessa casa e pregar Jesus para essa pessoa. Ontem mesmo chegou uma família lá, a Maria Antônia falou: pastor, não aguento mais, as nossas vidas estão uma benção. Olha, eu e o marido não estamos fazendo uma crise financeira, uma luta travada. Eu olhei para aquela mulher e falei assim: irmã, tem situações, tem período em nossa vida que o deserto aparece, é para nós crescermos com o deserto. Tem deserto que Deus permite na nossa vida, é para o nosso crescimento, é para você
você e eu nunca esquecer que tem um Deus no céu, aleluia, que deve ser adorado, que tem um Deus no céu, que deve ser exaltado. Irmãos, Deus permite situações na nossa vida, sabe para quê? Para que você não se perca, para que você não se desvie. Deus permite luta, para você estar descendo na presença. Tem pessoas aqui que estão passando uma luta tão grande, nem passando luta, tem coragem de buscar Deus, aleluia. Até quando vai esperar? Até quando vai ficar aí duvidando do poder de Deus? Varão, sai da caverna, sai de uma vez, porque duvida da tua chamada, porque duvida das coisas que Deus tem prometido para você, o que Deus já falou, varão. A da séria, a sua cabeça é um poço de dúvida, de incerteza. Foi Deus que te chamou, a empresa foi Deus que te deu. Começa a exercer, começa a praticar, e você vai ver que a tua vida vai mudar. Deus colocou você aqui como atalaia, Deus colocou você aqui na brecha. Quer ver a igreja crescer? Faz a tua parte, porque Deus te fez a dele. Eu já vi isso aqui, irmãos, aleluia, crescendo. Eu já vi a banda, vi muitas coisas aqui, mas a pastora sozinha não vai, não. Ou você está dentro ou não está, ou você está com ela ou você não estão com ela. Não adianta, irmão, está e não está, aleluia. Quem está aqui tem que ajudar, tem que colocar a mão no arado, tem que chorar junto com a pastora, tem que descer junto com ela, aleluia. Se você está aqui, porque Deus colocou você aqui para você ajudar, para você ganhar. Se a mão de raio, ela sai, ela amarra sobre canácia. Ei, o bom pastor, ele volta para buscar a uma que ficou, a ovelha que ficou. Tem muita gente sofrendo, irmão. Todo dia pessoas ligam lá na minha casa para pedir oração. Pessoas desesperadas, pessoas, irmãos, que perdeu a esperança. Quando Jesus apareceu no cenário de Jerusalém, ele encontrou famílias falidas, pessoas cegas, não só cega na carne, mas cega no espírito. Quando você lê, você vê uma nação de Israel pobre, mendigando. As pessoas dizem Jesus porque tinha fome. As pessoas dizem Jesus porque ele ouviu falar: olha, tem um homem aí que ele é profeta. Tem mais, depois do sermão dele, ele dá comida, dá. E as pessoas não iam para ouvir Jesus, as pessoas iam porque queriam comer, porque a situação era caótica, irmão, era uma miséria total. E quantas vezes Jesus fez milagre de pão e peixe, 15.000 pessoas só de uma vez, irmão, Jesus alimentou. Foram outras pessoas e outro sermão, quando acabou o sermão, Jesus alimentava, dava água, aleluia. E as pessoas saíam, irmãos, saíam alimentadas não só na carne, mas na alma. Assim estava a nação de Israel. Sabe por quê? Porque saíram do propósito. Foi eles que abandonaram a Deus. Quando você lê o livro de Malaquias, o livro de Malaquias termina com maldição. Sabe por quê? Porque quando eles saíram do cativo, saíram para levantar os muros, não levantaram os muros, vieram os inimigos, vieram a opressão, veio a fome. Agora resolveram levantar os muros. Depois que levantou os muros, a Bíblia diz que vieram avarentos, fecharam a mão para Deus. É só você ler em Malaquias lá, Malaquias chamando o povo para dizimar e ofertar na casa do templo, porque eles pararam de dizimar e ofertar. Se você ler o livro, você vai ver que o livro de Malaquias termina com maldição. Deus ficou, Geraldo, 400 anos sem falar com o povo. 400 anos Deus ficou sem falar. E quando você lê a história, você vê, irmãos, Israel na mão agora
aleluia, dos romanos. Antes de Israel ir para a mão dos romanos, aleluia, na época era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu com 33 anos. E agora o seu reino foi dividido em quatro capitões. E esses capitões, aleluia, foi dividido. E um desse, chamado Antíoco, ficou na Palestina, oprimindo, perseguindo o povo de Deus, obrigando os crentes a comer carne de porco. E pela lei não poderia comer essa carne porque era imunda. Houve uma perseguição. E Deus ali agora levanta os Macabeus, Matatias e os seus filhos ali, se levando uma grande batalha. E Deus deu um grande livramento. Deus operou um grande livramento. Chegando, irmãos, no tempo dos romanos, o povo estava lá sem esperança, esperando um Jesus que fosse igual a Josué, esperando Jesus igual fosse a Davi, com a espada que vinha destruir os romanos. Mas Deus, o propósito de Deus não era trazer espada, o propósito de Deus não era derramar sangue, não, era trazer paz para aqueles corações que não havia paz, era trazer alegria onde não havia alegria, porque não havia alegria, não havia esperança. Sabe o que havia ali? Era ódio, rancor. Sabe o que havia ali, irmãos? Era um contra o outro. Sabe por quê? Porque foi eles que saíram da presença. Você quer que Deus abençoe a tua vida? Faz a tua parte. Olha aqui para mim. Faz a tua parte. Prega a palavra. Anuncie a palavra do Evangelho. Irmãos, só Deus sabe quando eu cheguei aqui. Eu cheguei nessa cidade aqui desacreditado. As pessoas ligavam para mim, meus amigos: você vai fazer o que em Araçatuba? Lá você está sozinho. Aqui é melhor que São Paulo. Ei, você já tentou uma vez e não deu certo. Ligava para mim. Ninguém, irmãos, acreditava. Me criticavam. Dizia que eu não tinha valor. Houve tanta crítica, irmão, que magoava, doía na alma. Mas a minha segurança, a minha certeza estava com Jesus. Porque eu sei que me chamou. Eu sei que me escolheu. E eu sei que o meu Deus, Ele tem poder, irmãos, de abrir porta onde não tem. Ele tem poder de ressuscitar o morto. Ele tem poder de transformar esse homem bêbado de um homem de Deus. Porque um dia também fui bêbado. Um dia também, irmãos, fui um cachaceiro. Um dia, irmão, com 18 anos, eu já era alcoólatra, bebia cachaça, vivia em vai, enchendo a cara, aleluia, porque tinha perdido a esperança. Mas um dia Deus me achou. Um dia Ele me transformou, me colocou de pé e me fez de um homem de Deus. Deus vai mudar a tua vida e vai dar a tua vitória. Alamanda, Sadarabacai. Alá, séria. Deus quer fazer aí de você. Pastor, eu não me vejo. Não precisa se ver. Vai andando. Quando eu cheguei aqui, irmãos, comecei sozinho, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas andei, aleluia, e dizia assim, eles falam assim para mim: é mais um forasteiro, é mais um que passou por aqui. Ouvi tudo isso, só que eu não parei, fui embora. Quando as pessoas me criticavam, irmão, aquilo que me dava força de prosseguir, de correr atrás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aquele que bate, a porta abre. Aquele que bebe, Deus responde. Será que você tem feito a vontade de Deus? Ou você fica olhando dos lados, olhando para as circunstâncias, para os problemas que você está enfrentando? Irmãos, aquele que foi chamado para ser profeta, ele padece, ele sofre apedrejado. Mas a recompensa, você vai ver, sabe o que? Lares que estavam destruídos, transformados. Pessoas drogadas, libertas. Lá na igreja, irmãos, tem uns meninos que eram do PCC. Meninos que a família não dava, aleluia, valor. A família já tinha abandonado. Hoje estão lá na igreja, irmãos,
lavado e remido no sangue do Cordeiro. Domingo mesmo deu lá o testemunho, o que Deus fez na vida dele. Está lá, hoje está lavando o solto para a igreja. Eu vejo você, está aí, saudável. Aleluia, Deus te colocou você de pé, você tem o Espírito Santo. E quando vem a guerra, você quer correr. Quando vem um problema, você quer se esconder. Quando vem um problema, irmãos, quer desistir da caminhada. Não faz isso não. Enfrenta. Sabe por quê? Porque é maior o que está com você do que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que habita dentro de você. Deus está com você. Deus está com você. Deus sempre esteve com você. Sempre o Senhor esteve com você. Quando olho aqui para essa parábola da ovelha perdida e das moedas perdidas, fala de pecador. E a Bíblia fala assim que a alegria de Deus é quando alguém aceita Jesus. É quando aquele que estava perdido volta para o Pai. Alegria, irmãos, aleluia, desse Pai aqui, dessa ilustração que Deus fala do filho pródigo, daquele filho, irmão, que perdeu tudo para o Pai. Pai, dá tudo aquilo que pertence. Deu, Pai, deu tudo, irmãos. Ele foi para uma terra longe, gastou o seu dinheiro com prostituta, gastou o seu dinheiro, irmãos, com jogatinas, para boates, com os amigos. Depois, irmãos, de muito tempo, ele perdeu tudo. Perdeu a sua herança, perdeu o seu dinheiro. E quando ele perdeu tudo, ele viu que não tinha ninguém. Ele viu que os amigos que ele tinha eram os amigos que de bar, era amigo que ia atrás dele do devido dinheiro. Mas quando acabou o dinheiro, quando acabou tudo, aqueles amigos sumiram e ele ficou na rua. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para tomar um banho, não tinha dinheiro para nada. E ele lembrou: voltarei, aleluia, para o meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra si, me receba como fosse de um dos seus pregados. E quando, irmão, aquele moço voltou, o pai avistou longe, viu aquele homem barbudo, sujo, descalço, e alguém que correu e falou assim: olha, é o teu filho. Aquele pai correu ao seu encontro e abraçou, e o filho da glória: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, me receba. E o pai chorou, falou assim: olha, traz veste nova, traz sandálias novas, traz um anel aí. Aleluia, irmãos, assim somos nós. Outro dia nós estava perdido, nós estava aí, irmão, ninguém dava valor. Hoje nós estamos aqui porque Ele nos acolheu, Ele nos recebeu, Ele transformou a nossa vida. Agora chegou a minha, a tua vez de fazer a mesma coisa, de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho. Vai, meu irmão, vai, fala de Jesus, e Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Alabarra séria. Deus vai te usar tremendamente. Na cama raça a mão do rapaia. Deus te livrou do mal. Deus te livrou da morte. Amarra séria. Tu estás vivo até hoje porque Deus, Ele escolheu você, tirou você das mãos da amizade. Elebate a teria canacébia da arabacanácia. O homem diz Deus que Ele colocou você de pé para ser ministro, para ser um pregador da palavra. Quando olha para você, não acredita na transformação que Deus fez na tua vida, e diz Deus, homem, que através de ti Deus vai invadir a tua família, os seus amigos. Labadarracébia canarrácia. Diz Deus: desce na minha presença, leia a minha palavra, porque eu farei você de ministro, labareda de fogo na minha mão. Porque através da tua vida eu vou curar, eu vou transformar, vou fazer a diferença. Assim diz o Senhor. Quem crê na vitória dele, levanta a mão e dá glória. Alabadacanarabacia, alabacébia séria. Oh, irmão, vamos fazer a obra de Jeová. Sei que está difícil, a carga está travada,
Satanás sabe, irmãos, que falta pouco tempo. Ele sempre soube disso, Geraldo. Apocalipse 12, 12. Ai dos moradores da terra, ai dos habitantes, porque Satanás desce sobre vós, sabendo que resta pouco tempo. Sabendo que resta pouco tempo. Tem pouco tempo para nós fazermos. Marcos 16, 15. Não se ouve mais falar de salvação. Não se fala mais, irmãos, de mensagem de salvação, de alerta, porque as pessoas perderam o foco. A igreja nasceu para fazer a obra. A igreja nasceu para eu e você pregar o evangelho. Não se esconda. Use o que Deus te deu. Use o que Deus te deu. Jesus deu exemplo aqui, dessas parábolas aqui. Nós conhecemos pessoas que estão desviadas, pessoas sofrendo. Esses dias fui na casa do Adriano, esse jovem irmãos que está no crime, já matou muita gente. Eu conversei com a mãe dele e falei assim: pastor, me ajuda, socorro. O meu filho está se acabando. O meu filho fez um pacto com Satanás lá no centro de Macumba. Ele tenta sair, mas não consegue. Eu fui para aquela mãe: você quer ver seu filho liberto? Quero. Vai para a igreja, faz sua parte. Porque eu falei assim para ela: você quer que seu filho se liberte, mas você não procura isso. Irmãos, nós somos assim. Nós queremos que Deus age na nossa vida, queremos que Deus age dentro da nossa casa, mas aí você não quer fazer o que é o óbvio, quer pregar a palavra, quer levar o nome do Senhor Jesus, porque onde o nome do Senhor Jesus entra, Satanás sai de marcha ré para o inferno. Aonde você vai, aonde você abre tua boca, fala de Jesus, algo acontece. Aleluia. Lucas capítulo 9, te dou poder, te dou virtude para expulsar os demônios, para curar a enfermidade. Esse poder você já tem. Agora é necessário você exercer. Comece a exercer. Aleluia. Aqui temos que esperar pela pastora. A pastora, irmãos, é de carne e osso. Ela precisa de ajuda. Sozinho ela não vai conseguir. Nem Jesus sozinho andou. Ele saiu um pouquinho, se batizou e saiu chamando. Chamou André, chamou Natanael, chamou Simão, chamou Tiago, aleluia, chamou Judas. Ele foi convocando, aleluia, os guerreiros para batalhar. Irmãos, quando Jesus chamou 12 depois 70, 500, 5.000. E hoje, irmãos, nós somos uma nação poderosa. Sabe por quê? Porque Jesus convocou e os homens ouviram. Eu vejo aqui, irmãos, na igreja da pastora Maria Cardoso, que Deus chamou você, Deus te escolheu. Aqui em Araçatuba é 200.000 pessoas, e dessas 200.000 Deus escolheu você a dedo. Deus te colocou de pé, te batizou com o Espírito Santo para você pregar a palavra. Aleluia. Minha querida, vai a tua parte, pega firme com Jesus. Quando você começar a fazer a obra, Deus vai cuidar da tua casa, da tua família. Diz Deus: sai da caverna. Ele sabe sim que a luta tem sido grande. Oh, aleluia. O sofrimento também na carne tem sido grande, mas diz Deus: vem comigo, vem, que eu vou te encher. Eu vou mostrar para você que eu tenho poder. Deus vai mostrar para você que Ele escolheu você para uma grande obra. Não retroceda, vai em frente, enfrenta Satanás, enfrenta o inferno, porque Deus te deu poder. Deus te deu poder. Deus te deu. As pessoas estão mal acostumadas, só querem de Deus. Vou chamar o Geraldo: ô pastor, estou cansado hoje. Vamos lá, varal. Coisa boa está na presença.
Hoje a carne, irmão, ela só quer ficar deitada, quer comer. Na hora de jejuar e orar, não negocia a carne. A carne não quer que você ore, a carne não quer que você busque a Deus, porque, irmãos, a carne, ela tem uma inimizade muito grande com o Espírito. Aleluia. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 26:40: eis, na verdade, o Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Mata essa carne, desça na presença de Deus, e Deus vai te usar. Ele vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar com poder e majestade. Oh glória, tem que ter paciência. Aleluia. Pela uma alma tem que dar ao inferno, meu irmão, para buscar uma alma. Tem que dar vida pela uma alma. Aleluia, porque custou preço de sangue. Entenda isso. Tem muita alma precisando de ajuda. Tem muita gente clamando socorro. Aleluia. Mas tem muito crente que está surdo, está cego, está louco. Mas o sangue de Deus tem poder. Eu profetizo nessa noite que Deus abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. É você ouvir e entender que Deus te escolheu. Aleluia. Sai por aí, sai pelos valados, sai, irmãos, pelas esquinas. Fale de Jesus onde você for. Quando você for tocado pelo Espírito Santo. Eu interessante como você está no mercado, você está na rua, irmãos, o Espírito Santo é tremendo. Passa uma pessoa, o teu coração aquece. Fale. E muitas vezes você retém. Muitas vezes você acha que é da cá. Não é de Deus. Não é de Deus que, irmão. Fale de Jeová e você vai ver o impacto que aquela vida vai receber. Você vai ver o impacto que vai ser. Aquela pessoa vai parar. Quantas vezes, irmão, eu já parei pessoas na rua falando de Jesus. Pessoas choram, pessoas, pastor, a minha vida, ela está acontecendo isso mesmo. Quem revelou para você a minha vida? Eu falo Espírito Santo. Assim tem muita gente, irmão, sofrendo, aleluia, precisando de você. Não perca tempo não, vai em frente. Irmão, abre a tua boca e o Espírito Santo vai te encher. É só deixar ele te usar. Só ela barra séria, recanarrácia. Tem muita gente precisando de socorro. Jesus não parava. Jesus vivia em aldeia, em cidade. Jesus ia. O descanso de Jesus era 6 horas da tarde. Ele subiu o monte para descansar e orar, porque ele sabe que no outro dia tem muita coisa para fazer. Milhões de pessoas ouviram. Muita gente foi curada, transformada. Muitas pessoas foram alcançadas. Sabe por quê? Porque Jesus se prontificava a fazer. Quer ver a igreja prodigir aqui? Quer ver a igreja prodigir, crescer? Faz a tua parte. Brigue contra a tua carne. Luta contra ela. Faz a tua parte. Porque Deus está fazendo a Deus. E Deus vai dar a vitória para você. Essa campanha que a pastora falou aqui, fala sobre isso. A moeda perdida. E quando aquela mulher achou a moeda, a Bíblia diz que ela chamou as vizinhas para se alegrar com ela, porque achou. Assim a alegria de Deus quando um pecador, quando uma alma, essa vida aí perdida entrou aqui. A alegria de Deus. A alegria de Deus, irmãos, é ver você na seara, ganhando, pegando e falando no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Se põe em pé, vamos orar. Vamos orar. Vou orar por você. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero repreender todo o mal, todo o espírito da bebida, todo o mal que tem perturbado essa vida, meu Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero repreender todo o mal,
Pai, visita a casa dele. Deus, o Senhor sabe, Pai, que essa bebida, o Senhor sabe, Deus, só o Senhor sabe porque esse homem se entregou à bebida dessa forma, decepção, problemas. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida dele, que o Senhor possa quebrar essa maldição, em nome do Senhor Jesus. Porque salvo não pensa a Satanás, mas eu quero repreender agora todo mundo, sai! Pai, em nome do Senhor, eu quero colocar, Senhor, Pai, o teu povo na tua mão. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas vidas, guarda essas vidas, protege essa vida, meu Deus, porque tu és um Deus de providência, tu sabes porta onde não tem. Eu creio, Pai, que nessa campanha o Senhor há de transformar, o Senhor há de curar, o Senhor há de fazer a diferença, em nome de Jesus, amém.